o mundo inteiro parou. As redes sociais entraram em colapso. Milhões de pessoas estão a celebrar o retorno de um nome, mas não é o nome de um herói. Não é o nome de um salvador bonzinho que segue as regras. É o nome do maior vilão que a cultura pop já viu. Victor Von Doom, o Doutor Destino. E você precisa se perguntar, por quê? Porque no fundo da alma humana, nós sentimos um respeito secreto, quase proibido, pela figura do tirano, do conquistador, daquele que impõe a sua vontade sobre o caos. A resposta é desconfortável, mas necessária. Nós respeitamos o Doutor Destino porque ele representa o ápice daquilo que todo homem deseja ser, mas tem medo de admitir. Ele representa a competência absoluta e a vontade indomável. Enquanto os heróis são reativos, esperando um problema acontecer para resolvê-lo, sempre preocupados com a opinião pública, sempre cheios de dúvidas morais. O vilão tem um plano. O vilão tem uma visão. O vilão não pede permissão. Ele constrói. Hoje vamos ignorar as capas coloridas e os efeitos especiais. Vamos mergulhar na psicologia obscura de Victor Von Doom. Vamos entender como um homem comum sem superpoderes biológicos usou a dor, a rejeição e o ódio para se tornar um deus temido por deuses. E, o mais importante, vamos aprender como você pode aplicar a filosofia da máscara para matar a sua versão fraca e governar o único império que importa, a sua própria vida. A primeira lição que Doom nos ensina é sobre a origem do poder. A maioria dos homens modernos é fraca porque foge da dor. Eles buscam o conforto, o prazer imediato, a validação. Doom foi forjado na tragédia. Perdeu a mãe para o misticismo, perdeu o pai para o frio e a perseguição. Ele nasceu um pária, um cigano desprezado. Mas ao contrário da geração atual que usa o trauma como desculpa para ser medíocre e pedir piedade, Victor usou o trauma como combustível. Ele entendeu cedo uma lei universal. Ninguém virá salvá-lo. Não existe vingador para o homem comum. Se você quer algo, você deve ter a capacidade de tomá-lo. Isso leva-nos ao pilar central da sua psicologia, a competência extrema. Olhe para os rivais dele. Um quarteto fantástico que ganhou poderes por acidente cósmico. Um Homem-Aranha picado por um inseto. Eles são acidentes. Eles receberam o poder. Doom não. Victor Von Doom não tem poderes. Ele tem conhecimento. Ele dominou a ciência a um nível inalcançável e dominou a magia a um nível supremo. Tudo o que ele tem foi conquistado através de estudo obsessivo, disciplina maníaca e esforço intelectual. Ele é a prova de que um homem focado, que recusa distrações, pode ajoelhar deuses. Ele olha para seres cósmicos e não sente medo. Sente inveja de que eles tenham poder sem merecimento. E então ele cria um plano para roubar esse poder. A lição aqui é brutal. Pare de esperar pela sorte. Pare de esperar ser descoberto. Construa a sua competência no escuro, até que ela seja tão grande que o mundo não tenha outra escolha senão curvar-se. Mas o símbolo mais forte deste arquétipo é, sem dúvida, a máscara. Para o público comum, a máscara de ferro é apenas um adereço para esconder uma cicatriz, uma vaidade ferida. Mas, psicologicamente, a máscara é muito mais. A máscara é o fim do indivíduo e o nascimento da ideia. Quando Victor coloca a máscara, ele deixa de ser um homem falho, com emoções, dúvidas e vulnerabilidades. Ele torna-se o destino. Ele torna-se uma força da natureza. O estoicismo sombrio exige que você tenha a sua própria máscara, now do metal. Mas, de comportamento, o mundo não precisa de saber das suas dores. O mundo não precisa de saber das suas dúvidas. Quando você entra numa sala, quando você negocia, quando você lidera a sua família, você deve ser impenetrável. A poker face é a armadura do homem moderno. O homem que chora em público, que desabafa nas redes sociais, que mostra fraqueza esperando acolhimento, é devorado pelos lobos. O homem que usa a máscara da serenidade e da frieza torna-se um enigma. E o que é enigmático é temido e respeitado. Doom nunca sorri, Doom nunca explica. Existe uma arrogância necessária em Doom que você precisa modelar. Não a arrogância de quem fala muito e faz pouco, mas a arrogância de quem sabe que é superior porque trabalha mais do que qualquer outro. Ele refere-se a si mesmo na terceira pessoa. Ninguém dá ordens a destino. Isso é uma afirmação de soberania. Quantas vezes você permitiu que a sociedade, que a sua família, que o seu chefe, ou que uma mulher ditasse o seu valor? Quantas vezes você pediu desculpas por ser quem é? O arquétipo do vilão ensina-nos a estabelecer fronteiras inegociáveis. A Latvéria, o país que ele governa, é uma extensão da sua mente, ordem absoluta, prosperidade e segurança, mas sob as regras dele. A sociedade chama isto de tirania. Eu chamo de direção. Um homem sem direção é um escravo. Um homem com uma direção clara, que não aceita desvios, é chamado de vilão pelos fracos e de líder pelos fortes. A grande ironia é que nos quadrinhos o futuro onde a humanidade sobrevive e prospera é quase sempre o futuro onde Doom está no comando, porque a democracia das emoções, a vontade de agradar a todos,
leva ao caos. A visão singular de um homem focado leva à ordem. Você precisa começar a ver a sua vida como a Latvéria. O seu corpo, a sua conta bancária, a sua mente, o seu tempo. Isso é o seu território. E as fronteiras estão abertas demais. Você deixa qualquer lixo entrar na sua mente através do telemóvel. Você deixa qualquer pessoa drenar sua energia. Você é um rei que abdicou do trono para ser fixe, para ser amigo. Está na hora de colocar a armadura. Está na hora de fechar as fronteiras. Quem não agrega ao seu plano de dominação pessoal deve ser exilado. Sem remorso, sem culpa. O vilão não sente culpa por fazer o que é necessário. E para sustentar esse nível de pressão, para ser essa montanha de ferro que não se move, você precisa de uma fonte de energia inesgotável. Victor Von Doom é obcecado. Ele não perde tempo com prazeres mundanos que drenam a vitalidade. Ele não é um escravo dos sentidos. E é aqui que a maioria falha. Vocês querem o poder do imperador, mas vivem como bobos da corte, viciados em dopamina, viciados em pornografia, desperdiçando a energia criadora. Não é possível manter a máscara e a postura se você está vazio por dentro. É por isso que eu insisto tanto no sistema. O sistema que eu uso, o protocolo Midas, é a base biológica para essa postura psicológica. É sobre reter a sua essência, sua energia vital e transmutá-la em ambição, em intelecto, em magia prática. Um homem que domina os seus impulsos é um homem que eventualmente domina o mundo ao seu redor. Se você não consegue controlar a sua própria mão, como espera controlar o seu destino? O mundo vai olhar para você com estranheza. Eles vão dizer que você ficou frio, vão dizer que você é ambicioso demais, vão dizer que você é o vilão da história deles porque você parou de fazer os favores que eles queriam. Aceite o título, abrace o papel. Se ser o herói significa sacrificar os seus sonhos para agradar a ingratos, então seja o Doutor Destino. Lembre-se, a história é escrita pelos vencedores, mas a lenda é construída por aqueles que tiveram a coragem de impor a sua vontade contra o universo inteiro. Coloque a sua máscara, construa o seu império e que o mundo trema diante do seu silêncio.